também quer voltar à Turquia. O Fenerbahçe está assim disposto a pagar um valor acima dos 20 milhões de euros. O Benfica aceita negociar, mas só depois da eliminatória com o Nice, uma vez que o adversário seguinte até pode ser o Fenerbahçe. Ainda assim, segundo o jornal Record, Rui Costa tem a palavra de Aktürkoğlu de que não vai jogar no eventual play-off com o Benfica, mesmo que a transferência fique fechada nos próximos dias. É por aqui que arrancamos a conversa nesta edição da Liga Tour. Comigo em estúdio tenho já o Ricardo Tavares, o Otávio Machado e o Rodolfo Reis. Connosco está também o Mauro Xavier. Começo por ti, Mauro, relativamente aqui a esta questão de Aktürkoğlu, a saída parece mesmo inevitável, mas compreendes também este cuidado de Rui Costa, no fundo quer precaver-se, uma vez que o Fenerbahçe pode ser o adversário seguinte do Benfica. Olá, boa noite, Sara. Há duas ou três notas sobre este caso. Primeiro, o Aktürkoğlu fez uma grande temporada no Benfica e, desse ponto de vista, gostava que ele pudesse ficar no plantel. Percebo que, neste momento, será uma transferência difícil de evitar, mas espero que os valores sejam superiores a esses 20 milhões que se acabaram de falar, porque acho que, claramente, para o valor do Aktürkoğlu, 20 milhões será um número reduzido. A última nota é dizer que se o jogador puder se reforçar no adversário direto da Liga dos Campeões do Benfica, não faz qualquer sentido desse ponto de vista. E, portanto, espero que isso não aconteça. Pelo contrário, queria que ele jogasse do lado do Benfica. Ele, neste momento, está lesionado e, portanto, não pode jogar. E, desse ponto de vista, espero que este negócio a concretizar-se só ocorra a seguir ao play-off e que o play-off corra bem ao Benfica. É esse o meu sentimento. Agora, o Benfica já viu sair Di Maria, tem a lesão de Bruma, era importante reforçar esta posição, ainda mais com o potencial saída do Aktürkoğlu, portanto gostaria de ver rapidamente reforços para esta zona do terreno. Ricardo, mas concordas com o que dizia o Mauro? No fundo, aqui a destacar também o que foi a temporada de Aktürkoğlu. Tu achas que, no fundo, estes valores que estão em cima da mesa, porque o Fenerbahçe até está disposto a pagar acima dos 20 milhões de euros, quando o Benfica pagou cerca de 12 milhões por esta contratação, parece-te um valor ajustado com a realidade? Olá, boa noite. Boa noite para o Mauro, aliás. Eu concordo com o Mauro. O Aktürkoğlu foi dos melhores jogadores do Benfica na temporada atrasada. A vender-se por 22 milhões de euros, tendo em conta que gastou na sua compra 12 milhões de euros, mas há aqui um Galatasaray também tem 10%, salvo erro, de mais-valias. De qualquer das formas, o Benfica fazia um encaixe, teria mais-valias. O problema é se depois o Benfica consegue garantir um jogador, uma sucessão de um jogador de idêntica ou superior qualidade. Esse é que é o problema. Relativamente à venda dele, eu não acredito que o Benfica o venda, primeiro, antes desta pré-eliminatória, e parte do princípio que o Benfica, pela exibição que mostrou face àquele Nice, que é claramente superior ao Benfica, conseguiu. Acho que o Benfica garantiu a passagem à pré-eliminatória seguinte. E aí pode, como se já falou, enfrentar ou o Fenerbahçe, que está em desvantagem, ou o Feyenoord. E se a equipa de José Mourinho, ou seja, a formação turca, superar os holandeses, quer dizer, aí é que não faz mesmo sentido vender Aktürkoğlu antes dessa segunda pré-eliminatória. Isto, repito, se o Fenerbahçe levar de vencida a equipa holandesa. Agora, eu acho que o Rui Costa não se vai esquecer. De um pormenor. É que em 2020-21, que estávamos a viver o período do Covid, numa pré-eliminatória disputada a apenas uma mão, a equipa grega do PAOK, então treinada pelo português Abel Ferreira, ganhou 2-1 ao Benfica com o golo do Zivkovic, que tinha acabado de sair precisamente do Benfica. Nessa operação, o Benfica poupou 5 milhões de euros, salvo erro, mais coisa, menos coisa, relativamente ao ordenado que ele oferia, mas
deixou de encaixar o dinheiro da Liga dos Campeões, 40 milhões. E, portanto, esse salto foi negativo, desportiva e financeira. Portanto, acho que isso e não o venderá, seguramente, antes desse jogo com a equipa turca, se forem os turcos a passar à segunda pré-eliminatória. Rodolfo, havendo aqui a vontade do jogador em sair, Bruno Lage também já deu o aval a esta transferência. Parece-lhe que é mesmo só uma questão de timing? Boa noite. Boa noite a todos, lá para casa também. O que é que eu posso dizer a não ser que concordo em absoluto com o que disse o Ricardo, o Mauro, e dizer que há treinadores, neste caso o Lage, que não entendem que haja jogadores que tragam magia e diferença ao futebol. Eu ia falar do Maradona, do Messi, até do Di Maria e de outros que tais, Hulks e companhia. E, portanto, só para relembrar que, na realidade, estes jogadores são aquilo que trazem um perfume e uma diferença às grandes equipas. E sem esses jogadores, por muito que uma equipa trabalhe, por muito que uma equipa até siga as ideias do seu treinador, vai chegar às equipas, encontram equipas iguais ou superiores, e faltando estes desequilibradores que o Benfica não tem neste momento, o Benfica vai ser uma equipa inferior a todas aquelas do seu nível ou superior. Porque quando estes jogadores que eu admiro e que gosto dão tudo o que têm no campo, os jogadores do Benfica dão tudo o que têm, dom, sim senhora, este plantel, mas falta nos últimos 30 metros algo diferente, é a minha opinião, vale o que vale, e digo honestamente, para jogar com equipas de um nível inferior, o Benfica num 4-4-2 com dois jogadores na área a movimentarem-se bem, isso tudo, ok, dá para ganhar. Tudo, ok, dá para ganhar. Agora, quando encontrares equipas do nível do Benfica ou superior, esta equipa não tem nível para fazer absolutamente nada. É a minha opinião, e com bem dizer, porque há pessoas que dizem assim, ele é do Porto e tal. Não, a minha opinião é esta equipa do Benfica que tem atual, que não tem jogadores e perdeu jogadores nucleares nesse aspecto. Os tais jogadores nos últimos 30 metros que dão uma coxinha, dão uma tabela, fazem um drible, 2 dribles, mete a bola no ângulo, o Benfica não tem. E se não tem, vai ser uma equipa inferior com as equipas da sua igualha ou superiores. Mas, Otávio, a informação que temos é que Aktürkoğlu neste momento até já está a forçar a saída. Na eventualidade desta transferência não se concretizar, acha que numa situação limite podemos ter aqui um caso como aquele? Boa noite, painel, boa noite a quem nos segue, boa noite a quem nos acompanha através da rádio. Se me permitires, é uma questão de sensibilidade e em face das imagens que temos visto nos últimos dias, as minhas primeiras palavras vão para os milhares de homens e mulheres que voluntariamente combatem o inimigo, traiçoeiro, silencioso, a centenas de quilómetros, muitos deles das suas zonas de conforto, com as dificuldades da logística. Eu sei o que é, tive muitos anos nisto, sei o que isto é. As minhas primeiras palavras vão para eles. Põem a vida em risco na defesa do património de portugueses, de Portugal, em espaços que não conhecem, muitos deles. A todos eles o meu reconhecimento, a minha amizade e um abraço muito forte a todos eles. Depois, respondeu aquilo que é estranho nisto é o Aktürkoğlu quer sair. Quer dizer, o Benfica já não preenche. O Aktürkoğlu que vê. Há quantos anos está o Aktürkoğlu no Benfica? Há pouco tempo. Então, explica-me. Não percebe. A época passada. Mas vê a época passada e passado um ano quer forçar a saída? Algo vai mal. E como já disseram noutros clubes, vê a época passada e passado um ano quer forçar a saída? Algo vai mal. E como já disseram noutros clubes, pois ele quer sair, mas vale deixá-lo sair do que estar contrariado, se vai render, não sei o que será melhor. Aquilo que eu sei é que estou surpreendido como é que um grande clube, e é verdade, e estou a dizer isto não estou, porque considero com uma dimensão enorme europeia, e já agora o top 5 parece ser uma falácia, porque agora o Benfica está prestes a eliminar uma equipa de França, do Campeonato de França,
golias da Europa, franceses, ingleses, italianos, e o Benfica elimina-os com uma facilidade desgraçada. E o Artur Coquelu quer sair. Lamento profundamente, isto não é quer dizer, algo de férias, vem passar umas férias em Portugal e quer ir embora. Otávio, só uma coisa para há contratos a cumprir. Concordo em absoluto contigo. E aqui um abraço ali para o Mauro, estou a ver o Mauro. Nosso amigo Mauro está ali por trás dele. Assim, está com um ar muito sisudo, mas é normal. Olha o visual daquele estádio. Agora está melhor. O Mauro agora deu aquele sorriso. Aquele sorriso. Dizer que o Ivanovic disse, bem para um clube que é o Benfica, que nós estamos aqui. Meu Deus, qualquer jogador tem que ter no mundo um respeito muito, muito grande pelo Benfica. Não é na Europa, é no mundo. E ele vem dizer que quer jogar aqui durante um ano para depois ir para uma grande equipa na Europa. Isto disse ele. Não. Antes de jogar, às vezes, um jogo não foi parecido com isso. Sim, é um passo na carreira para depois jogar num sim. dos maiores clubes do mundo. Então, mas o teu português pode ser melhor ou mais abrilhantado que o meu. É o que ele disse. O que ele disse foi o que tu entendeste, certo. E toda a gente entendeu. Mas é o que ele disse é que na realidade não está num clube grandioso. Foi o que ele disse. Essa questão de Ivanovic, mas estamos aqui Ivanovic, a falar... Sim, vamos agora falar aqui de uma... O Sporting fez queixa de Bruno Lage por entender que houve palavras ofensivas dirigidas ao árbitro Fábio Veríssimo na final da Supertaça, e o Benfica também já reagiu. Por isso mesmo começo por ti, Mauro. Chega a dizer o Benfica que é ridículo, é só ridículo o Sporting ter feito esta queixa. Tu também achas isso? Eu, mais do que ridículo, acho que é uma queixa estranha. Eu acho que se houvesse alguém que tivesse de defender o Fábio Veríssimo, teria que ser obrigado à associação da sua classe. É assim que isso existe. É para isso que interessa e que defende. Ou proativamente a própria federação. Agora, termos o clube rival que perde o jogo sem espinhas, a vir sem qualquer tipo de prova, porque já tive a oportunidade de ver as imagens, fazer uma queixinha é simplesmente para começar a condicionar o jogo desde o momento zero. E, portanto, fiquei surpreendido para aqueles que são os donos da ética e os paladinos da verdade, que pediram a despenalização do Mateus, por pisar a cabeça de um colega, não aceitaram o cumprimento do castigo, começarem agora já na choradeira. E, portanto, acho estranho, acho que não vai dar em rigorosamente nada. É uma questão de fé de ver. Acho que o Benfica esteve muito bem na resposta que deu. É mesmo assim, mas vamos iniciar 33 jornadas para o Sporting e 34 para o Benfica, que ainda não se estreou no campeonato, nem o Porto, num ambiente que eu não gosto. Eu gosto de transparência, gosto de regras iguais. E acho que este comunicado do Sporting é para disfarçar um bocadinho as atenções e para mudar e para retirar um bocadinho. Dizia, como vocês sabem, eu indignei-me bastante com a nomeação do Fábio Veríssimo. Já estou a ver que o ano passado apitou 6 jogos do Sporting, este ano irá apitar mais, porque o Sporting já iniciou a defesa ao Fábio Veríssimo, e portanto qualquer dia vão vender em Alvalade camisolas a dizer Veríssimo. Otávio, também acha estranho e que esta queixa do Sporting não vai dar em nada, como dizia ali o Mauro? Não sei se vai dar ou não. Aquilo que eu sei é que todos têm direito de fazer queixinhas. É? E há muitas queixinhas. São tudo farinha do mesmo saco. Basta recordar a final da Taça de Portugal o ano passado. Quem foram os queixinhas? E por questão de transparência, se calhar nem é preciso ver queixinhas. Porque isto é lana caprina. Isto é coisas que nem interessa. Isto o futebol, isto é qualquer coisa. Eu lamento profundamente, de um lado e do outro, estas queixinhas. Mas isto começa a ser, como é que ia dizer, é antecâmara de... Porque começa a aparecer aos cartilheiros a pressão sobre as arbitragens. Ainda agora no jogo do Sporting, já houve cartilheiros a dizer que o ponta de lança que se estreou agora, querem tirar-se para o chão e não sei o quê, querem ter cuidado. Sim, houve alguns que já começaram. Outros agora já começam a vir com a disciplina e não sei o quê. É isto que interessa na história. A grande discussão antes do campeonato começar, e a pressão está a ser sobre a disciplina e sobre a arbitragem. O que é lamentável
e sob a arbitragem, o que é lamentável e é triste. Aquilo que eu digo é que isto não interessa, não adianta, é qualquer coisa, como o árbitro foi expulso, fez expulso não, foi castigado, e foi castigado. Agora, nem uns nem outros. Agora, quem atirou a primeira pedra, falta-lhe autoridade moral para falar em transparência, porque a transparência é igual para todos. Essa situação, como lhe disse, é uma coisa que acontece no futebol, naturalmente. Agora, quem atirou a primeira pedra? Quem foi? A final da Taça de Portugal? Quem foi que se regozijou com isto? Isto não faz bem ao futebol. Acabemos com isto. Isto é brincadeira, é dar discussão, mas como é tudo verde, vamos ver se continua a ser tudo verde. Rodolfo, mas o que defende o Sporting é que existe a uniformidade, uma vez que já houve jogadores sancionados noutras ocasiões por terem proferido ofensas dirigidas aos árbitros. Parece-lhe um argumento plausível do lado do Sporting? Claro que é, mas... E porquê que é? Mas aqui, se foi verdade, ainda não vi. E ele não o expulsa. É um covarde. Se, volto a dizer, ainda não vi claramente se o Bruno Lage disse o que disse, que não se pode dizer aqui, ao árbitro, olhos nos olhos, cara com cara, e se calhar um perdigoto até saltou. Que eu não sei, que parece que vi assim o árbitro a fazer assim. Há uma coisa que vou dizer e que mantenho. Este árbitro, se foi insultado... Mas já agora, Rodolfo, estamos a ver precisamente o momento... Uma coisa que vou dizer e que mantenho. Este árbitro, se foi insultado... Mas já agora, Rodolfo, estamos a ver precisamente o momento em que Bruno Lage alegadamente se dirige ao árbitro Fábio Veríssimo, com a tal expressão... vai para o... e não podemos normalmente reproduzir. O Benfica não tem culpa nenhuma disto. O Sporting também não. Quem tem culpa disto é o árbitro. O Fábio Veríssimo foi uma vergonha. Porque se fosse qualquer outro clube que não o Benfica a dizer de caras a um árbitro... E já aconteceu no Futebol Clube do Porto tantas e tantas situações, e vou falar do Sérgio Conceição, que foi expulso, olhar nos olhos dele, eu, árbitro, imediatamente o vermelho, e mandava tudo aquilo que fosse possível dizer para que este treinador fosse severamente castigado. Agora, o árbitro não escreve nada, não se passou nada. As instâncias... disciplinares que tutelam o futebol português, não se passou nada. O Sporting teve, na realidade, os seus jogadores estiveram muitíssimo mal na final contra o Benfica, sem dúvida absolutamente nenhuma. E o Benfica sentiu-se prejudicado, falou. Agora o Sporting também se sente prejudicado, também fala. Mas isto é o futebol português. Agora, o único culpado nem é Benfica, nem Sporting, pelo amor de Deus. Vamos, a partir deste momento, eu vou cingir-me àquilo que eu vejo, como sempre fiz. Mas agora não vou, às vezes, culpar o Porto, o Benfica, o Sporting, destas situações. O único culpado é o Fábio Veríssimo. Cartão vermelho e acabou. Leva um jogo, leva dois, não vai para o banco. E... o Sporting estava calado, o Benfica estava calado, porque não poderia recorrer nem dizer absolutamente nada de um treinador que lhe manda para aquela parte que eu não posso ser aqui. Portanto, não tem perdão. O treinador do Benfica não tem perdão. Mas, muito pior que o treinador do Benfica é o árbitro. O árbitro é que originou esta situação. Ó Fábio Veríssimo, tem juízo, deita-te cedo... olha os plantéis e os clubes e os jogadores e os treinadores todos igual. Quem fala mal de ti de caras e te chama nomes, tens que mostrar o cartão vermelho, seja ele do Porto, do Benfica ou do Sporting. És uma vergonha, Fábio Veríssimo, uma grande vergonha. E não sou benfiquista nem sou sportinguista. O Sporting não tem culpa, o Benfica não tem culpa, o único culpado és tu. Tu tinhas resolvido este problema com um cartão vermelho. Estou a falar para ti, não sei se me estás a ouvir ou não, mas algumas pessoas vão dizer: tem vergonha, e para seres um árbitro internacional e um árbitro de categoria, não podes te sujeitar a isto. Foste
Uma vergonha. Mas aqui o Rodolfo está a assumir que Fábio Veríssimo ouviu aquilo que disse Claro. Portanto, mas achas que de facto já havia a necessidade da queixa, tendo em conta os antecedentes? Bom, esta Liga das Caixinhas já vem de há muitos anos. A época acabou mal e esta não começou melhor com estas caixinhas. Quando se fala na regeneração do futebol português, que se esperava, porque veio um presidente que era médico, veio outro presidente que era jogador e veio outro presidente que era treinador, esperava-se que isto mudasse. Não mudou nada. E o Marco apontou ali um facto que é... Mauro. Pois. Que era treinador, esperava-se que isto mudasse. Não mudou nada. E o Marco apontou ali um facto que é... Mauro. Pois. Apontou ali um facto que não é de sul menos. A APAF ficou caladinha que nem um rato, neste caso, mas pior, Mauro. Ficou calada quando o Benfica fez um comunicado antes do jogo. Ricardo, desculpa te interromper. Mas como é que alguém pode agir se o árbitro não diz que foi insultado? Percebes? Atenção, eu agradeço as tuas palavras. Eu estou a dizer isto. Se foi real, eu vi ele ali a falar. Se ele disse isto, portanto, ao treinador de frente e não é expulso, ao árbitro. Se o treinador não é expulso, todas as palavras que eu disse, mantenho. Certo. Pronto. Bom, é isso que é importante. Eu estava a dizer que falávamos na regeneração, mas nada mudou. Porque há um comunicado antes da final da taça a criticar de uma forma veemente o Fábio Veríssimo pela nomeação. E aí a APAF calou-se. Também se calou. Portanto, a APAF aí calou-se. Portanto, isto... Conselho de Arbitragem, Ricardo. O Conselho de Arbitragem. O quê? Desculpa? A crítica foi para o critério, foi sobre os critérios do Conselho de Arbitragem. Porque o que estava a pôr em causa era o árbitro. Na prática, era a nomeação, mas era o árbitro. Portanto, a APAF calou-se. E este tipo de comunicados não se devia usar no nosso futebol. São comunicados do século passado. Bom, dito isto, o árbitro ou fez ouvidos de moco, não teve coragem ou não ouviu mesmo. Mas vamos admitir que o árbitro não ouvia. Mas o quarto árbitro também não ouviu. E depois, o conceito de disciplina serve para quê? Então, mas isto, fazer de uma analogia, não é um... Mas diz-me uma coisa, agora diz-me uma coisa, se um treinador está de frente, se eu estou aqui de frente para ti e mando para onde te posso mandar, tu não vês, não me vês, não me ouves, não fazes nada. Rodolfo, eu tenho que ter visão periférica, sou árbitro. E para ser árbitro tenho que ter boa visão. Eu digo uma coisa, eu não vou estar aqui com paninhos, não vou estar. Vou dizer, se eu vir uma coisa, mas se for o Futebol Clube Porto, se o Futebol Clube Porto também tiver culpa nesta situação, vou dizer. Porque nós precisamos de falar aqui totalmente a verdade e a verdade. O Lage esteve muito mal e se o árbitro ouviu, como toda a gente diz que ouviu e estamos a ver, o árbitro tem que expulsar o Lage. E a partir deste momento, podes continuar. Mas não dou-lhes a pílula. Se é o Ricardo que eu conheço, não dou-lhes a pílula. Estou cheio de dourar a pílula. Eu não estou a dourar a pílula. Nós aqui não temos de dourar a pílula. Eu já ia no Conselho de Disciplina. E o Conselho de Disciplina não viu, não ouviu, não tinha de atuar. Tinha também de atuar. E castigar ignorou, escamoteou e, portanto, o Conselho da Disciplina tinha de atuar. Relativamente a esta posição do Benfica, que não é um comunicado, é uma nota que saiu nas redes sociais, e o Benfica diz que é ridículo. E de facto tudo isto é ridículo, não havia necessidade o Benfica diz que é ridículo. Ou não diz, Mauro? Diz ou não diz que é ridículo? Ricardo, sabes porque é que é ridículo? Sabes porque é que é ridículo? Eu vou dizer que acho que não é ridículo. Porque ninguém sabe se o Lage... Ricardo, deixa-me só agora, porque sabes que estando eu em Skype é muito difícil fazer... É difícil também duas coisas, que é, a primeira, ninguém sabe se ele disse salto ou não disse salto, nós conseguimos ler os lábios. Segundo ponto, não se vê a imagem frente a frente. E, portanto, tu não sabes para quem é que ele está a dirigir as palavras. Tu subentendes que ele está a dirigir as palavras para alguém. Estás a falar comigo, não estás a falar com o Totó. Estás a falar comigo, andei aqui a vida toda, andei lá desde os 11 anos até aos 30, e nos grandes palcos, e falei com os árbitros muitas vezes, e eu via eles a dizer assim, não me levantes os braços, diz o que tu quiseres. Portanto, eu até aceito, tu como benfiquista tens que fazer a tua parte, defenderes o que é possível defenderes.
ir buscar argumentos que eu não te posso agora dizer, porque eu só posso dizer isto do árbitro se na realidade aconteceu o que tu estás a dizer que tens dúvidas. Não posso dizer mais nada. Pronto. Estamos aqui a partir de um facto concreto que aconteceu. Agora, se tu me provares que é tudo mentira, eu te digo, retiro tudo o que eu disse e o árbitro já não tem culpa nenhuma. Mas nós não somos aqui e eu não quero. E tivemos poucas vezes, eu vejo-te e ouço, tens um amor muito grande pelo teu Benfica. E não gostavas do presidente que eu mais amei e gostei no mundo, mas isso é um outro problema, tenho respeito. Mas isso é um outro problema, tenho respeito por ti, sinto que também tens respeito por mim, mas não vamos aqui ser totós. Porque ele diz aquilo. Agora, se ele falou, ou foi... Tu achas como eu ou tu és treinador, sentes uma revolta num momento e vai... não diz... pelo amor de Deus, Mauro. Mas se eu puder continuar... Pelo amor de Deus. Se eu puder continuar para dizer ali ao Mauro, que eu acho que é ridículo. O Benfica diz que é ridículo esta... Ricardo, vamos só deixar o Mauro concluir, porque, claro, não está aqui connosco e concluir a sua ideia. E depois já vamos ouvir o Ricardo. Estava a dizer ao Rodolfo que eu concordarei com o Rodolfo se aquilo que se passou é aquilo que o Rodolfo diz que viu. Eu não consigo ver. Não, eu não diz que viu. Eu vi ali na televisão a falar e é o que se diz. E eu digo, se ele viu, se o Arte viu, se assistiu, se foi, é por isso que eu castigo o Arte. Se o Arte não vê, mas como é que o Arte não vê? É porque isto é... Agora, atenção, porque estamos aqui a dizer, se o Arte não viu, também não posso dizer que o Arte tem que ser castigado ou não. Calma aí. Mas Rodolfo... Agora, eu não estou a dizer, ele a dizer, vai para e a comer o... Vai para e a comer o coisa que não pode comer, não é? Isso ele não pode comer, de certeza absoluta que o que ele disse ele não pode comer. Se comer está mal, ele não pode dizer aquilo que disse e comer. Não pode, porque até nem se pode comer isso, não é? Rodolfo, eu não consigo ver duas coisas e tu me dirás se viste qual é a distância entre o Bruno Lage e o árbitro. Eu não consigo ver a distância entre os dois. Eu só estou a falar aqui não consigo dizer. Eu não consigo dizer. Segundo ponto, eu não consigo ouvir o som da sair da boca do Bruno Lage. Portanto, não consigo sequer saber se afirmou aquilo para o árbitro ou para outra coisa, ou sequer se disse, ou se foi um desabafo em seco. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é, do que eu vi das imagens, não consigo tirar essa conclusão. Se tirasse essa conclusão, era o primeiro a concordar contigo, a dizer que isto não se pode passar no futebol português, com o treinador do Benfica, com o treinador do Porto, com o treinador do Sporting, com qualquer um, com quem fosse, ok? Com quem fosse. Qualquer um. E, portanto, deixar isso clarinho que é, não é por serem do Benfica que têm alguma capa de proteção especial. A lei aplica-se a todos. Neste caso concreto, não consigo ver ninguém cara a cara, como se fosse num confronto, um em cima do outro, e dizer-lhe vai para aqui ou vai para ali. Não consigo ver isso. Vejo alguém na linha de banco que não se meteu dentro do terreno de jogo a fazer um desabafo que nós conseguimos ler com... Não vemos a distância do Fábio Veríssimo. Portanto, na minha opinião, acho que era impossível, quando se olha para cima do jogo, onde se vê a distância das coisas, que isto pudesse ter sido visto. E por isso é que eu lhe chamei o comunicado de queixinhas, que foram rever o jogo todo à procura de alguma coisa como ao perder. Portanto, se houver as imagens, eu sou o primeiro a pedir desculpa, que as mostrem onde estão os dois frente a frente, para mostrar que isto era um erro. Se aconteceu, o Bruno Lage não tem desculpa. Se não aconteceu, o Sporting está a brincar com isto. Que coisas... Vamos lá deixar o Ricardo concluir, sim. Se eu puder concluir, o Mauro estava a falar que isto era ridículo. E de facto é ridículo. Vamos lá deixar o Ricardo concluir, sim. Se eu puder concluir, o Mauro estava a falar que isto era ridículo. E de facto é ridículo. E sendo ridículo, ou seja, uma coisa com pouco ou nenhum valor, o Benfica não devia dar importância. Mas deu. Eu, no lugar do Benfica, escusava-me também a prestar este papel. Enquanto, em última instância, dizia a esse empresário da eleição chamado César Boaventura para fazer uma coisa na internet sobre este assunto. Agora, o Mauro diz, e eu concordo com ele, ninguém pode perentoriamente dizer que o Bruno Lage estava a dizer ao árbitro para ir ver o canal Panda. Porque não se vê na imagem, não se sabe qual é a proximidade, não se sabe com que o volume, tudo bem. Mas o e agora tem a batata quente na mão porque vai de intervir face a esta caixinha do Sporting. O Conselho de Disciplina vai ter de intervir, não é? Vai ter de meter o bedelho no assunto. O Conselho de Disciplina
tinha de atuar. E para finalizar, isto é um problema transversal, é um problema da sociedade, todos nós somos ajudeiras. Agora, treinadores e jogadores principescamente pagos, e bem em muitos casos, têm de ter responsabilidades acrescidas. E o Bruno Lage, de certeza que vendo estas imagens, não se revê nela. Tem quando vai à escola dos filhos, não é este comportamento, tem lá em casa, não é? Mas todos dizem, e o que ele disse não é só ele que diz, todos os treinadores, todos os jogadores, todos nós temos a ajudar. Agora, ele tem responsabilidades acrescidas e de certeza que não se revê neste tipo de comportamento. O árbitro pode não ter ouvido, agora, o conceito de disciplina é que não pode ter ignorado este caso. Ricardo, mas espere, mas isto não pode ser tirado do contexto em que as coisas têm acontecido. As queixas na final da Taça de Portugal, as críticas que fizeram e as queixinhas que fizeram. Depois as críticas à nomeação que é gravíssimo. Claro. É gravíssimo. E depois as críticas, como nos anos 80. Os cartilheiros a aparecerem agora, a acusarem já o ponta de lança do Sporting, que cuidado com ele, pá. O gajo cai muita vez. Quer dizer, isto é um contexto generalizado de um final de campeonato, de um princípio de campeonato, e é uma coação, na minha opinião. Eu acho, somos agentes. É uma frase só. Eu acho é que por estas e por outras é que o Cristiano Ronaldo diz ao João Félix: vieste para a Arábia Saudita, aqui é que estás bem. Muito bem, meus senhores, temos muito ainda para falar.